Olá. Olá, boa tarde. Boa, senhor. Como você está? Bem, hoje foi diferente a sua chegada aí, deu até soluço. Senhor, tive que fazer mais firula. Senhor, muito brincalhão. Precisava se estabilizar. Senhor, Sim, sim. estava aqui pertinho, espelhando o momento certo de pular na cena como protagonista. Senhor, Sim, sim, a gente estava enrolando. é brincadeira, só brincadeira. E vamos lá, senhor? Vamos lá, a primeira parte de uma proposta que Marabô nos falou e de fazer um mini curso ou uma série de várias conversas sobre esse conceito da bolha, o torus, processos de defesa e processos mentais. É Senhor. isso mesmo? Sim, vamos adentrar esses processos. Este primeiro sim será uma proposta de instigação, dando boas-vindas sim, aos participantes dessa proposta. Sim. Sempre lembrando que sim, ao ponto de vista desse velhinho assim, aqui, sim, mas assim, apenas algumas colocações para dar um sentido mais sério a esses estudos, mas não com o sentido de ser sério, de ser do mal, de ser uma pessoa opressora. Sim, então é um procedimento que te oprime e fala o que é certo e errado. Mas umas ferramentas, sim, Sim, sério no sentido de apenas ser estruturado. sim, dá condições de explicações do contexto usual da própria palavra e da ferramenta para as pessoas que se colocam dentro desse padrão de estudo. Sim, sim. Sim. Vamos dar início falando da complexidade do processo linguístico, sim, do processo da própria pedagogia, matemática, química, física, sim, meteorologia e todas essas ciências que nos conferem a possibilidade de autoconhecimento, sim, você, o eu. O eu, perante ao macrocosmo, é um lapso de existência, mas onipotente e onipresente, onisciente de si mesmo que esteja no seu subconsciente. Sua bolha é o universo da sua existência. O próprio processo psicológico, o próprio contexto de ensino, o que vocês chamam aqui de biopsicoética, do próprio modus vivendi, o próprio contexto de aprendizado, são apenas expressões da própria bolha em autoconhecimento, transformando o subconsciente em consciente de si mesmo. Olha, isso ficou bonito. É a proposta. Isso ficou muito bonito. Você, você usa esses mesmos processos a própria ontologia, assim, parte da própria metafísica que trata da natureza, o próprio processo de realidade e existência, assim, todos esses contextos de estudo, todas essas propostas serão indagadas. Pois não? Você ia dizer alguma coisa? Não, ficou bonito esse conceito de que o eu perante o macrocosmo é um lapso de existência e a bolha, então, é o universo da sua existência num processo de autoconhecimento, onde tudo
faz parte do processo de autoconhecimento? Sim, faz tudo um processamento de dados. Hoje eu vim com os burros tudo, ó, tudo detalhado. E até com a bengalinha de leite mais trabalhada, assim, ó. O próprio processo que usam de forma um tanto apegada, com base no mental, sim, com base em um processo na tentativa da contradição de uma expressão constante humana, uma expressão de um algo mais. A busca pelo algo mais que levou os conceitos apegados a se formarem também. Os meus amiguinhos dizem que é o processo da epistemologia. Sim. O processo que estuda o próprio natural, o processo de conhecimento científico, todos esses procedimentos, as etapas, limites e etc. Esses conceitos são maravilhosos, mas nós precisamos integrá-los e entender a raiz da questão. E aí nós estamos aqui para trazer esses contextos, sempre dentro da mesma bolha. Estou surpreendendo, né? Sim, sim. E a própria filosofia, assim, a filosofia que nos dá conceitos e a mãe da razão e do conhecimento humano, indagando esses processos filosóficos do eu, com base no eu do todo, no macrocosmo, expressando os mesmos conceitos sobre a sua bolha. Nós ainda estamos na bolha impessoal e nem começamos a caminhar na bolha coletiva, hein? Aí sim, estamos na bolha, estamos na bolha de cada um, mas vamos do pequenininho para chegar no grande. Eu estou dizendo esses nomes no intuito de instigar as pessoas a se prepararem, assim, a estudarem, saberem o que significa, assim, Sim, sim. O ramo do processo filosófico que estuda o processo de interpretação, de captação, de interiorização, sim, o processo de autoanálise para a condensação do próprio conhecimento, achei chamado sim, de hermenêutica, sim, a hermenêutica. Esse processo da arte da interpretação de dados com uma captação psicossensorial inata da própria bolha, assim, até mesmo o processo de autoquestionamento, o processo de autointerpretação, sim, o processo de construção do conhecimento e da desconstrução do mesmo. Entende? Onde você desconstrói para poder abranger um conceito maior e construir algo mais brando, assim, Sim, sim. Você desconstrói para poder caber mais. Sim, o processo de interpretativo, o processo que se baseia no que é mais amplo, deixando a interpretação num conceito geral da bolha, contemplando o consciente e o subconsciente, e não se findando na própria razão. Esse peito velho tá ficando metido. Mas tá muito bom isso. Eu disse para você que a gente usar a falsabilidade para poder usar as coisas. Olha outra palhavinha isso aqui. Sim. E aí a gente vai sempre trabalhando, sempre galgando esses mesmos processos para nos dar condições da autoexperimentação e expressão de si mesmo, no agora e no nosso. Entende? Sim. Até agora ficou assim, alguma dúvida? Sim. Não, até agora eu tô achando bonito a noção de tudo isso que se foi acumulando, tudo isso. A hermenêutica, a epistemologia, a biopsicoética. Até no início você começou falando da própria meteorologia, da física, da matemática, disso tudo como processo de autoconhecimento. Sim, mas você consegue usar esse estudo de meteorologia para estudar a sua bolha, os comportamentos energéticos e o processo
básico do sistema complexo que é a sua bolha, assim, não? Não, é muito bonito, porque estamos chegando no fundamento da própria alquimia, onde manipulando uma coisinha lá fora, você manipulava lá fora para aprender sobre um processo interno. Sim, entender os processos iniciáticos da própria lógica, da noética, sim, não? Sim, tá bonito. Todos esses processos de explicações de estudo, afirmação de importância de fenômenos da própria consciência, assim, ó. Estudar os procedimentos em si mesmo, sim, ó. Sim, então, para assim, isso ajuda. Então, isso ajuda a não ter medo de nada? Sim, ó. Você pode não se conhecer por completo, mas mesmo sem conhecer as nuances, você entende que você é completo. E se você é completo, nada é desconhecido. E o medo inexiste, pois você não precisa se proteger de si mesmo antes. Sim. E a reversa, então, todo medo é medo de si mesmo? Sim, todo procedimento de medo é uma fenomenologia. Sim, Hoje estamos bem, olha, hoje estamos hoje colocando eu tudo nas avisei, caixinhas. eu avisei, hoje eu gosto de Sim. ser figurento. O Não, mas procedimento, a própria cognição, que o próprio sistema da fenomenologia. Se eu falar errado, corrige o velho. Sim, aqui eu tô fenomenologia, sim, o fenomenologia. próprio processo da cognição, da própria análise de si mesmo dentro da sua bolha existencial, você pode interpretar com raciocínio, juízo, imaginação, pensamento de, de cognitude, sim, Platão, Aristóteles, Sim, o próprio procedimento da neuropsicologia, onde você estuda o processo de decodificação dos dados com base no seu computador pessoal intrínseco, chamado cérebro, que decodifica as informações da própria consciência, das próprias inteligências múltiplas, sim, procedimento de memória, cognição das próprias memórias, que levam a informações disponíveis vinculado intrinsecamente a sentimentos, onde o sentir baseia-se na base do conhecimento. Compreende? Sim, não, tá bonito, principalmente que você acrescentou na fundação a própria hermenêutica, entendeu? De entender as minhas próprias interpretações também e as escolhas interpretativas. sim, dando base ao estudo da falsibilidade. Sim, Sim. esse preto velho tá metido. Eu vou buscar o café para mim. O menino não deixou o café aqui. Sim, ó. Ô dó, ô dó. Que falta de respeito. Hoje eu vim com uma bagagem gigante puxando peso, sim, ó, e não tem nem um Sim, até com cafezinho. bengala diferente, especial. Eu toquei até a falda. O processo da sociologia do próprio conhecimento, que se baseia ah, nas subdisciplinas, no processo do próprio sociólogo e etc. O autoestudo do comum e do conjunto, mas levando em consideração que você ainda está na sua bolha, o estudo do conjunto energético que o sustenta, sim, Então, a própria neuropsicanálise, sim, Freud, me cutucaram aqui, falaram que é Freud. Sim, sim. Então se torna um cientista, terapeuta e explorar a si mesmo. Sim, se torna um terapeuta consciencial, é tudo isso que eu estou falando. É só isso tudo. E é o processo do próprio empirismo, a afirmação do conhecimento, sim, que vem apenas de experiência sensorial, etc. Pensamento sistêmico, todo esse processo são procedimentos conscienciais, por que não? Sim, Sim. procedimento de relativismo, procedimento, todos esses conceitos são conceitos que a própria consciência estudou
E a expressão da própria consciência em autoanálise deu origem, sim, não num procedimento inexistente, e sim uma descoberta de si mesmo. Sim, E num processo interessante, porque a gente começou falando da meteorologia, dessas ciências, então, num processo interessante do próprio universo, quando a psicanálise começou a se desenvolver como ciência, foi também quando descobrimos planetas novos. Sim, o procedimento do intuicionismo, sim, abordagem matemática, atividade mental, Sim. o procedimento da construção do próprio ser humano. Você tá firulenta também, filho. Já sabe que o velho vai falhar. A própria construção da inteligência, sim, o procedimento da inteligência, a expressão da própria inteligência pelo ser que se concebe, independente da sua forma ou local, sim, abstração, Sim. memorização, compreensão emocional, planejamento, todas essas coisas figuras, sim, os procedimentos de indução, artifício de condições comumente empregadas, essas coisinhas tudo da vida, assim, a própria ciência, método científico, o procedimento da dita inteligência emocional, sim, capacidade de conhecer os próprios sentimentos, procedimento de designação de inteligência, essas coisas todas bonitas, sim, Ficou Sim. alguma questão até esse ponto na nossa contextualização desse nosso. Se você disse que era mini curso. O curso, o curso. Não, não, só mais um cursinho de pré-vestibular da vida. Não, mas já deu para ver que temos uma caixinha cheia de ferramentas. Sim, todos os conhecimentos, toda a base da própria razão, a capacidade que permite chegar a conclusões e concepções, sugestões, premissas, essas coisas todas da vida, assim, antes, procedimento de causa e efeito, essas análises de si mesmo, assim, Sim. todas essas coisinhas, a interação dos procedimentos psicoatômicos diante da interação da cromodinâmica sensorial, sim, agora esse nome não tem, esse Olha, nome é perua do velho. cromodinâmica sensorial. Sim, da sua bolha, é o cursinho. Sim, sim. Bom, a cromodinâmica sensorial, então, é como eu interpreto as próprias cores que estão chegando a mim na minha bolha. É como se fosse um procedimento parecido com como diz o Xia Marabô, assim, a cronomodinâmica quântica, Xia, mas ela é na sua bolha. Interações fortes de forças fundamentais, Xia, que interagem entre quartos, Xia, os gluons e todos esses nomes bonitinhos, essas constituem os hadrons e os prótons, os Mas nêutrons, Xia. o que é a cromodinâmica? Essa palavra é nova para mim. Xia, é o estudo da interação dentre essas partículas fundamentais, sim. A Tá. interação, existem muitas interações que são fortes, tem uma teoria, sim. Aí a interação entre esses quarks, esses gluons, essas formas atômicas, sim, que constituem os hadrons, os prótons, os nêutrons e os pions, sim. É um procedimento que constitui esse tipo de interação dos estudos na própria física quântica. Sim, hoje eu estou metido pra caramba. Eu vim com mais malhas. Eu trago 2 malinhas só de saber. Agora eu vim com tudo, cheio de mal, até o pescoço. Mas faz parte da bolha e não é separado da bolha. Não, não só, é só brincadeira, só brincadeira. A própria psicologia, o estudo do comportamento e funções mentais diante da própria psique, onde a bolha interage entre si, a psiquiatria é um estudo
do diagnóstico de tratamentos, e etc. Mas não precisa usar remedinho, pode usar o procedimento de aguinha, Sim. o estudo da psicanálise, dessas coisas da própria biologia atômica, vibracional da própria bolha, compreende? Sim, essas figuras, essas coisinhas É só da isso tudo, vida. é só isso tudo. Genética, a própria genética, composição biogenética, composição molecular que constitui toda a interação dentre as próprias padrões vibracionais, que também está na bolha. Olha só que coisa interessante. Não, tá tudo na bolha. E, A José, sistemática, essas coisas todas aí, sim. e, e por que estudar a bolha? Porque se você estuda a bolha, você conhece todo o macrocosmo. E aonde quer que eu vá, porque a vida continua, a vida é sempre vida. Onde quer que eu vá, eu tenho uma bolha? Você é a bolha. A expressão de Deus se expressa nesse universo dentro desse contexto. Existe uma teoria, a teoria de tudo, que indaga que tudo é um buraco negro. Na verdade, sim, o que foi percebido é que tudo é um torus. Mas como não se vê outra parte do torus, porque se olha de cima, assim, vê como um buraco negro. Ah, porque não tá vendo, sim, não tá vendo o buraco negro em 3D. Sim, Eu acho que Igual isso a foi bolha, se eu olho pensado de cima aí. para baixo, se eu olho de cima para baixo, a bolha é um pontinho num círculo. Sim, é um buraco negro, assim, que fica aí, ó, eles vêm de baixo, né? De cima eles já viram o buraco negro soltando informação. De baixo vê Uhum. ele sugando. E aí passa por sua espada central, né? Assim, né? E aí Sim. você estuda todos esses processos, né? Você estuda a Então, sistemática de si mesmo, sim. então seria como se a bolha, se o Torus pegasse a energia telúrica, né, da Terra e passasse pela Exu, né? espada central. Vamos falar que ele pega Exu, porque a energia da Terra É, de telúrica Exu. pode dar uma interpretação dúbia, assim, né? Sim, 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 sim. Vamos Sim, falar aí, pela energia de Exu, sim. sim, aí dentro de toda a biofísica, de todo o biossistema, de todo o procedimento da própria vida, sim, e do próprio consenso energético de cada chakra, de cada elipse energética contrativa e expansiva, da própria essência primordial da própria existência do macrocosmo, ele se condensa e se expande, saindo em cima do que vocês dizem aqui de plexo solar. Sim, Plexo solar ou coronário lá em cima? se o menino pode ter se confundido, é o que fica em cima de tudo. Plexo Não, o solar não é coronário, esse. sim. O Sim, coronário. não, o menino já não sabia. Sim, desculpe. Sim, É porque tem o plexo solar também, tem o plexo solar também. aqui embaixo. Fica, É que eles sim. não ficam em cima ou embaixo, eles ficam em contextos dimensionais distintos. É que se você olhar na vibração do chakra cardíaco, você não vê os outros. Cada um tem um sistema e uma função. Alguns dizem nos estudos da Terra que cada um está num corpo. E é por isso que eles dizem que é corpo. Sim, Ai, sim, por isso que na Cabala e nos estudos da árvore da vida, cada rodinha, né? Cada sefirote, cada rodinha, que também corresponde aos chakras de uma maneira, forma um corpo. E, sim, por assim dizer, uma frequência vibracional que determina uma certa dimensão também. sim, É isso, sim, mais ou menos? sim, exatamente, sim. Compreende? Aí você, refletindo esses mesmos conceitos, você branda o entendimento de si mesmo. Só que você não precisa estudar todas essas figuras. Você meditando e se analisando, você já integra tudo isso naturalmente.
Aí você vem aqui e lê o texto na escola, na faculdade, sim, ela fala, oh, eu já sabia disso. Oh, isso é interessante, não sabia que tinha esse nome, entende? No procedimento, o que aqui dizem como dimensão zero, analisar pontos fracionais da própria quantificação da existência, assim, aí você olha para um pontinho, como se não existissem outras dimensões, nem outros padrões, e analisa o comportamento. É você. Você é um ponto do macrocosmo que analisa as dimensões e o comportamento. Dentro da proposta, sim, a proposta de todo o consenso. Sim, sim. E da mesma. Então, esse Taurus e essa energia que vem de Exu, né, e sobe até o chakra coronário, mesmo que eu esteja no astral, então suponhamos que eu estou numa projeção astral. Naquela projeção astral, aquele meu corpo astral vai estar sustentado pelo Exu pela energia Exu daquela dimensão, então? Sim, todo tipo de expressão é no mesmo contexto. Assim dentro como fora. Sim, Sim. amplia um pouquinho a ótica ante a proposta das pessoas que ficam endeusando processos que não se moldam. São apenas, talvez, processos um pouquinho diferentes, sim, do mesmo essência, da mesma proposta inicial. Sim, mas os fundamentos são sempre os mesmos, então? O princípio da existência é um só no todo macrocosmo, independente da dimensão que você está. É como se dentro dessa faixa vibracional de 26 dimensões estivesse uma folha onde o macrocosmo é bidimensional. A partir desse processo, eu tenho outras folhas para cima ou para baixo, se podemos dizer assim, assim. Dentre os nossos estudos, vamos agora fazer figura. São 46 folhas, uma em cima da outra, cada uma com o universo. Mas isso, então agora eu me perdi um pouquinho. As dimensões, as dimensões existem dentro de cada um desses universos ou esses universos e as dimensões são a mesma coisa? As dimensões existem dentro dessas faixas, como se o universo fosse bidimensional e o reflexo que dá a ilusão das dimensões são as próprias dimensões, compreende? Como se tudo fosse só uma folha. Então é como se fosse bidimensional, mas projetado. E aí projetando se projetam as Projetado. dimensões. Sim, sim. Mas Igual um tudo é holograma. bidimensional. Sim. Marabô diz que já existem equações que provam esse contexto mesmo agora. Dá para procurar no Google. Mas é parecido com um holograma, então, onde eu estou olhando uma superfície plana, mas ali se projeta uma imagem que tem 3 Sim, sim. dimensões. Sim, sim, sim. Segundo ele, no final tem uma. O menino não sabe. No final de uma série chamada Cosmos, fala um pouco da dimensão bidimensional e a interação universal como holograma e ilusão. E a percepção de realidade também é um contexto da mesma equação. Então a gente vai buscar e coloca o link na descrição para esse episódio, então. Sim, sim. Olha, mas agora esse negócio da bolha, então ficou parecendo um negócio muito complexo. Não é complexo. É só para entender que o que está fora está dentro. A gente não vai falar difícil. Sim, a gente só vai dar uma sinopse para dar para as pessoas a importância que elas têm. O processo do toro, da geometria de um toro, e o procedimento plural de existência, assim, é um procedimento simples. O procedimento dos campos morfos que cada bolha tem, entende? Não é só o campos morfos externos, você também tem os seus. Sim. Todos esses contextos explicativos, todos esses contextos que abrangem todo o sistema. Se você quiser se aprofundar, saiba
que dentro do seu processo, do seu estudo, que aqui chamam de metafísica ou holismo, dentro desse contexto, dentro da cosmovisão, dentro de todo o contexto explicativo da filosofia, do eletromagnetismo, todos esses contextos que nos dão palavras para explicar, estão dentro da mesma coisa. Você pode caminhar, sim, não precisa, mas pode. Mas aí caminharia então mais seguro também. Sim, entendendo que não tem fora nem dentro, sim. É muito bom. Todos os contextos levam a si mesmo, sim. O procedimento que nos dá condições fundamentais para entender a própria gravitação, o procedimento de eletromagnetismo, todas essas coisas, todo o princípio da existência, e nos dá condições de caminhar de forma pura, serena, sem existir alguém que sabe mais que o outro. É só uma conversa simples de um curso na intenção de um velhinho aqui se conhecer, conhecendo vocês. Sim, Sim. os procedimentos extensos do espaço-tempo, do procedimento da simetria, da supersimetria, todos esses conceitos, todos esses procedimentos, o próprio universo, o próprio ego, procedimento de autoconhecimento por expressão do processo egóico, todos os procedimentos são apenas estudos de si mesmo. E quando se expressa através dessas bases, que já estão muito bem firmadas por pessoas que são muito seguras, você usa os campos deles e vai se apoiando nas paredinhas do saber e vai galgando algumas coisinhas no sentir. Procedimento da alma, da mente, do espírito, todos esses contextos da sabedoria, da consciência, todas as figuras que a gente introduz aqui no nosso trabalho humilde. Sim, sem medinho. Sim, medinho não precisa. Medinho não é o que a gente quer. A gente não gosta de brincar com medinho. A gente fala pro medinho brincar com outras pessoas. Não, é sem medinho e sem se sentir. É porque às vezes. É porque às vezes parece tanta coisa e parece que o outro galgou. É como se o outro tivesse subido uma montanha tão alta que eu nunca vou conseguir subir. Mas, Mas mas eu nesse vou falar uma contexto é coisa que você sem. falha. Vou falar uma coisa para você. Você falha muito. Como é que come baleia? Ai, sim. Você come baleia mordidinha por mordidinha. Sim, a gente tem toda a eternidade. Não tem problema, não. Sim. Não Não tem, tem não, uma frase. a proposta dessa primeira aulinha, assim, é trazer para as pessoas, não as nomes, falar que a gente entende, nada disso. A proposta dessa aulinha é falar para as pessoas que está tudo aí. A gente só vai ver de um jeitinho um pouquinho mais unificado, onde tudo pode. Entende? Sim, nessa perspectiva. É como se já tivesse tudo. É como se na cozinha já tivessem todos os ingredientes. Agora a gente vai fazer um bolo. Sim, né? Ah, muito bom. Não é para assistir deixar a pessoa assim, com receio, deixar as pessoas com todas essas coisas e todas essas coisinhas da vida. E a proposta é fazer as pessoas que não ficarem com preguiça e tiverem realmente vontade de se conhecerem a partir do nosso procedimento de se conhecer, a possibilidade. Uma coisa que não tem muito por aí, sim. Sim, sim, brincar consigo mesmo. Sim, é isso aí. Hoje já terminou. Foi curtinho, mas foi muito curto. Não, mas olha, agora eu vou ter que minar a conversa por todos esses termos, porque aí a gente coloca no blog a definição de todos esses termos para que fique a lista de ingredientes que estão na cozinha. Sim, Marabô diz que já tem. Sim,
Sim, já tem, mas eles estão separadinhos. Eu só vou colocar uma lista para já estar tudo. Sabe a receita, a lista dos ingredientes para a receita do bolo? É só assim. Tinha, tinha. É. As descrições já tem, tá fácil, mas elas estão em páginas separadas. Então eu vou fazer só na sequência que a gente foi mencionando, por aí a pessoa só vai clicando. Eu também vou clicando. Tinha, sem problemas. Uhum. Ótimo, que bom. Só uma coisinha. O saber não importa. Sentir também não. O que merece nossa atenção é o ser. Ser em sua magnitude. A existência perante a coexistência coletiva. A vida sem protagonismo. A vida sendo a vida, sem se moldar. Uma larvinha do verminho que você tem nojo consiste em seu toros. Todas e muito mais informações que nós indagamos aqui e agora. A vida é bela, completa e una. Então, vamos praticar a resiliência no estudo de si mesmo, nos dando o direito de nos ver em nós mesmos. Muito obrigado e assim espero toda semana, assim, trabalhar um Sim, pouquinho com gratidão. esses terminhos, assim, Sim, vamos. Mordidinha, mordidinha, vamos comer a baleia. sim, e daí deixar uma trilhinha De adubo. de adubo. Que bom que você entendeu. Muito obrigado a esse velho aqui. Sim, Sim, até gratidão. breve.